Você já se sentiu drenado, como se tivesse dado de si mais do que o esperado após uma conversa? Ou talvez tenha se perguntado, por que eu me sinto assim após estar com tal pessoa? A verdade é que muitas vezes, as pessoas mais perigosas para a nossa saúde mental não são as que agem com agressividade ou de maneira explícita. Às vezes, estão ao nosso lado, sendo amigáveis, prestativas e até mesmo parecendo boas pessoas. Mas o que Carl Jung nos ensina é que o verdadeiro perigo pode vir disfarçado, principalmente quando não estamos conscientes dos jogos psicológicos que ocorrem ao nosso redor. Imagine por um momento, você está interagindo com alguém que, aparentemente, tem boas intenções. No entanto, a cada palavra, a cada ato, você começa a sentir que a energia ao seu redor muda, sem saber ao certo o que está acontecendo. Isso é exatamente o que Jung descreve como o impacto do inconsciente de outra pessoa invadindo o nosso. Quando alguém projeta suas sombras internas sobre você, eles não estão apenas te influenciando, estão de certa forma se utilizando da sua mente para fugir de seus próprios conflitos não resolvidos. Agora você deve estar se perguntando, como posso evitar isso? A resposta está em começar a perceber esses sinais sutis e reconhecer quando algo não está alinhado com a sua própria realidade emocional. É um processo de autoconhecimento profundo, e é exatamente por isso que eu estou aqui para te ajudar. No canal, discutimos as dinâmicas mais complexas da psicologia humana e como você pode aplicar esses conceitos no seu dia a dia para viver de forma mais consciente e saudável. Se você quer aprender a identificar esses padrões e, mais importante, se proteger dessas influências invisíveis, inscreva-se agora mesmo. E tem mais. Se você está curtindo esse conteúdo e sente que ele está mudando a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor, tem um montão de vídeos aqui no canal que irão te guiar nessa jornada. Ao seguir os vídeos, você aprenderá a aprimorar suas habilidades emocionais e a entender melhor as dinâmicas interpessoais. Prepare-se para grandes transformações no seu cotidiano. Não deixe de acompanhar, porque o melhor ainda está por vir. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem, sem dizer uma palavra, fazer você se sentir como se estivesse vivendo em um filme de drama, onde você é o vilão, o salvador ou até o culpado? O mais surpreendente é que muitas vezes você se vê interpretando esses papéis sem sequer perceber. Isso acontece quando alguém começa a projetar seus próprios conflitos internos em você, uma dinâmica chamada projeção, que Carl Jung explicou tão bem. A projeção é uma ferramenta inconsciente que usamos para lidar com aquilo que não queremos enfrentar dentro de nós mesmos. E quando falamos de relações interpessoais, essa projeção pode ser silenciosa, mas extremamente eficaz. Uma pessoa pode, por exemplo, te tratar como se fosse o responsável por suas emoções negativas, colocando a culpa em você por algo que não tem nada a ver com sua realidade. Ou ainda, você pode ser visto como alguém que precisa ser salvado de suas próprias lutas, o que coloca um peso enorme sobre seus ombros. O mais assustador dessa dinâmica é que muitas vezes você nem percebe que está sendo manipulado dessa forma. Você começa a se questionar: será que realmente fiz algo de errado? Será que minha reação está exagerada? Você se torna um espelho para a percepção distorcida daquela pessoa, e isso pode te afetar profundamente. Em vez de ser visto como quem você realmente é, você se torna uma projeção de algo que a outra pessoa não está disposta a encarar em si mesma. E o pior, você acaba agindo conforme essa projeção, perdendo contato com sua própria essência. Quando alguém projeta suas sombras em você, é como se você fosse arrastado para uma história que não é sua. Nesse momento, se tornar consciente dessa manipulação e retomar o controle da sua identidade emocional é a chave para não se perder nesse jogo. Reconhecer esses padrões de projeção é o primeiro passo para preservar sua saúde emocional e manter sua autenticidade. Imagine a seguinte situação: você está em uma conversa tentando ajudar alguém que está passando por dificuldades emocionais. No início, tudo parece normal. A pessoa parece estar vulnerável, buscando apoio, mas com o tempo, você começa a se sentir exausto, questionando por que se sente emocionalmente drenado após cada interação. Esse é o perfil do manipulador inconsciente. Alguém que, sem perceber, coloca a responsabilidade de suas próprias feridas emocionais sobre os outros. O mais insidioso nesse tipo de comportamento é o fato de que o manipulador inconsciente não tem intenções maliciosas. Ao contrário de alguém que manipula de forma consciente e deliberada, essa pessoa está agindo com base em traumas não resolvidos e em uma necessidade inconsciente de projetar suas emoções internas no outro. Eles não têm noção do impacto que causam, mas por não lidarem com seus próprios conflitos emocionais, fazem com que você se torne o vilão ou, por outro lado, o herói de suas histórias não resolvidas. Como isso acontece na prática?
prática. Muitas vezes, o manipulador inconsciente se coloca como uma vítima. Eles te culpam por suas emoções, por sua tristeza, por sua raiva. E no processo, você começa a duvidar de si mesmo. Você começa a pensar, será que eu realmente fiz algo de errado? Ou, será que eu deveria ter reagido de outra forma? A linha entre ajudar e ser manipulado começa a se esfumar, e quando você menos percebe, está preso em um ciclo de autossacrifício, onde tenta curar algo que nem é seu. A chave para entender essa dinâmica está em reconhecer que muitas vezes você não está sendo manipulado por intenções de controle. A manipulação ocorre pela falta de autoconhecimento do outro, que projetando suas próprias sombras acaba absorvendo suas emoções em cima de você. O primeiro passo é tomar consciência dessa manipulação emocional, estabelecer limites e lembrar-se de que sua paz não deve ser sacrificada para resolver conflitos que não são seus. Em uma sociedade onde todos somos pressionados a nos adaptar a papéis e expectativas, é fácil se perder. Todos nós temos a persona, essa máscara que usamos para interagir com o mundo, representando o que a sociedade espera de nós. O problema começa quando essa máscara se torna tudo o que somos, quando deixamos de lado nossa verdadeira essência em nome da aceitação. É exatamente isso que Jung alertava. Quando nos identificamos demais com a nossa persona, corremos o risco de esquecer quem realmente somos. A persona é aquela parte de você que se apresenta ao mundo. Pode ser o profissional exemplar, o amigo sempre disposto, o familiar que está sempre em dia com suas responsabilidades. Nada disso é errado, até certo ponto. O problema ocorre quando começamos a acreditar que somos apenas a persona e que todo o nosso valor está atrelado a essa imagem que construímos. Quando isso acontece, a autêntica vulnerabilidade e espontaneidade que nos tornam humanos começam a ser escondidas e passamos a viver para agradar os outros, para jogar o jogo social. Jung nos ensina que essa identificação excessiva com a persona é uma das maiores ameaças à nossa verdadeira liberdade. Quando vivemos apenas para cumprir o papel que nos foi imposto, perdemos nossa conexão com a parte mais verdadeira de nós mesmos. Isso não significa que devemos abandonar nossa persona, mas sim integrar essa máscara com nossa verdadeira identidade, sem deixar que ela se torne a única coisa que nos define. A busca pelo equilíbrio entre a persona e o eu verdadeiro é o que Jung chamou de individuação, o processo de autoconhecimento e integração da sombra. A questão é que, se você se deixar consumir pela persona, pode se sentir desconectado das suas emoções, desejos e necessidades reais. E o pior, isso se reflete em todas as suas interações. Você começa a sentir que está sempre interpretando, que não pode ser espontâneo, que deve estar sempre perfeito para que os outros aceitem e aprovem você. Isso cria um vazio interno, um desconforto emocional profundo. Para viver de forma autêntica, é necessário começar a tirar a máscara e permitir-se ser quem você realmente é, sem medo do julgamento alheio. Você já se pegou tentando ser perfeito o tempo todo, sentindo uma pressão constante para agir de acordo com um ideal que você mesmo ou a sociedade impôs? Talvez você tenha reprimido sentimentos como raiva, inveja ou até mesmo tristeza, pensando que se os ignorasse, esses aspectos negativos iriam desaparecer. Porém, Carl Jung nos ensina que tudo o que tentamos esconder de nós mesmos não desaparece, se transforma em sombra, e é exatamente essa sombra reprimida que mais cedo ou mais tarde pode se manifestar de maneira descontrolada, trazendo enormes prejuízos para nossa vida emocional. A sombra é a parte de nossa psique que rejeitamos ou não queremos encarar. São os desejos, as emoções e até as partes de nossa personalidade que consideramos feias ou inaceitáveis. A grande questão é que, ao tentar suprimir essas facetas, estamos criando um campo de energia emocional não processada, que pode voltar a nos afetar de maneiras inesperadas. Para Jung, a sombra não é uma coisa externa, mas uma parte de nós mesmos que se acumula na mente inconsciente. Quando uma pessoa se recusa a integrar a própria sombra, ela se torna presa de suas emoções mais sombrias. E o que isso quer dizer? Na prática, significa que essas emoções não resolvidas podem emergir de maneira explosiva, afetando as pessoas ao seu redor. Talvez você conheça alguém que vive controlado, aparentemente equilibrado, mas que, de repente, tem reações desproporcionais, uma explosão de raiva, uma reação moralista exagerada ou um julgamento implacável sobre os outros. Isso é a sombra reprimida se manifestando de forma intensa. A verdadeira liberdade, então, não está em negar ou reprimir essas emoções, mas em aceitá-las, entendê-las e integrá-las ao nosso comportamento de maneira saudável. Quando aprendemos a lidar com nossa sombra, podemos transformar a raiva em assertividade, a inveja em motivação e a tristeza em empatia. Ignorar essa
essa parte de nós mesmos, porém, leva a uma vida de repressão emocional, onde a paz interior é constantemente ameaçada pela possibilidade de uma explosão interna. Em muitas culturas e famílias, o moralismo é visto como uma virtude. A ideia de seguir regras e viver de acordo com altos padrões de conduta é frequentemente exaltada, mas Carl Jung alertava sobre os perigos de um moralismo excessivo, aquele que se torna uma prisão emocional. Esse tipo de repressão moral acontece quando as pessoas começam a projetar suas próprias inseguranças e sombras sobre os outros, condenando comportamentos que, na verdade, revelam aspectos não resolvidos dentro de si mesmas. O moralista não apenas impõe regras rígidas, mas também tenta moldar os outros a uma visão idealizada de como devem ser. Ele projeta sua própria rigidez em um controle sobre o comportamento alheio, tornando-se muitas vezes um juiz implacável. Mas o que essa pessoa não percebe é que, no fundo, ela está fugindo de suas próprias questões, usando o julgamento para manter uma fachada de superioridade. Para Jung, esse comportamento é uma forma de projeção, a sombra reprimida sendo descarregada nos outros, em uma tentativa de manter a própria imagem intacta. O problema surge quando o moralista começa a externalizar seu controle, fazendo com que todos ao seu redor sintam o peso desse julgamento. Em vez de promover o autoconhecimento e a liberdade, a repressão moral cria um ambiente onde a espontaneidade, a autenticidade e a vulnerabilidade são vistas como fraquezas. A pessoa que se vê constantemente julgada começa a duvidar de si mesma, se sente sufocada pela pressão de atender a expectativas irreais e muitas vezes acaba aceitando essa visão distorcida de quem ela deveria ser. O mais perigoso desse comportamento é que ele se torna contagiante. Você começa a se policiar, a controlar suas próprias ações e sentimentos para atender aos padrões impostos pelo moralista. Gradualmente perde-se o contato com o que é genuíno e autêntico em nós mesmos. O moralismo excessivo, ao invés de gerar virtude, cria um ambiente de culpa constante e auto-julgamento, onde ninguém pode ser verdadeiramente livre. Você já se sentiu drenado emocionalmente depois de estar com alguém, mas não sabia exatamente por quê. Esse é o sinal claro de um vampiro psíquico, uma pessoa que não usa violência, mas consome sua energia emocional de maneira sutil. Eles podem parecer carinhosos ou em grande sofrimento, mas no fundo, estão constantemente buscando sua atenção e apoio. Essas pessoas não têm intenção maliciosa, mas acabam sugando suas forças ao criar uma dependência emocional. Com o tempo, você percebe que está sempre cedendo, nunca recebendo de volta. Essa dinâmica cria um ciclo onde você começa a sentir-se vazio e exausto. A chave para evitar ser drenado é estabelecer limites saudáveis e reconhecer quando a relação está desequilibrada. E se você quer aprender mais sobre como proteger sua energia e melhorar suas relações, inscreva-se no canal e aproveite todo o conteúdo que já está disponível para transformar sua vida.